Nesta videoaula, vamos demonstrar como adquirir e instalar o Visual Studio Community 2017. Na sua versão mais atual, é sempre visitar o site da Microsoft do Visual Studio, visualstudio.com. No site vai sempre estar a versão mais atual disponível para download. A gente vai baixar a versão Community 2017. Para isso é só clicar aqui à direita no botão Visual Studio gratuito. Ele vai carregar as opções. Aqui a gente tem o Visual Studio Community, o Visual Studio Team Service e o Visual Studio Code. A gente vai baixar o Visual Studio Community, que é o Visual Studio para o desenvolvedor. A solução completa. Clicar aqui em baixar o Visual Studio Community, ele vai baixar só o Web Installer. Então é um instalador de aproximadamente 2 MB que vai baixar todos os pacotes necessários da web. Então, para baixar aqui ele é bem rapidinho, já terminou. Aí depois, quando a gente for instalar, ele vai baixar por demanda o que faltar no computador, aí sim vai demorar um pouco mais. Então aqui já vou executar o setup. Ele demora um pouquinho para abrir. Esse setup do Visual Studio 2017, ele foi totalmente refeito a partir... Não tem nada a ver com as versões anteriores, 2015 para trás. Aqui, concordar com os termos de licença, continuar. Aí ele esperar ele carregar as opções. Então temos aqui o desenvolvimento com plataforma universal do Windows, que é desenvolver aplicativos para qualquer dispositivo Windows, celulares. Desenvolvimento .NET para Windows Forms, esse é o padrão, a gente vai marcar. Desenvolvimento C++, não vou utilizar. Desenvolvimento web, vou utilizar futuramente. Desenvolvimento para o Azure, no momento não vou utilizar, então não vou marcar. Se tiver interesse, é só marcar. Node.js também não. Processamento de dados, um banco de dados SQL, também não vou marcar agora, não vou instalar. Depois, qualquer coisa é só voltar aqui nessa tela e instalar. Desenvolvimento móvel com .NET, que é o famoso Xamarin. No momento eu não vou utilizar, se você estiver instalando para desenvolver para aplicativos móveis, é só marcar. Aqui desenvolvimento de jogos com Unity, desenvolvimento de mobile com JavaScript. Ali ao lado o mobile com C++, desenvolvimento de jogos em C++. Então, esses pacotes eu não vou precisar, não vou instalar agora porque a minha máquina virtual aqui de exemplo tem pouco espaço no HD. Aqui mais embaixo a gente tem mais algumas opções, que é o desenvolver extensão para o Visual Studio, o desenvolvimento para Linux em C++, que é uma coisa nova no 2017, e o desenvolvimento multiplataforma do .NET Core, também não vou utilizar. Só o que eu marquei ali foi o Windows Forms e o Web. Eu sempre procuro instalar em inglês. Eu desmarco aqui o português e marco em inglês, porque qualquer coisa, qualquer mensagem de erro, todos os exemplos na internet, a maioria está em inglês, então mesmo o pessoal no Brasil, quando posta alguma coisa, posta em inglês, então eu sempre instalo em inglês. Para instalar, clico aqui em instalar, ele vai começar o processo de adquirir os pacotes da internet e conforme vai adquirindo ele já vai instalando os pacotes. Esse processo pode demorar bastante tempo, dependendo da internet, da sua máquina. Aqui nesse vídeo ele está um pouco reduzido, foi editado para não ficar 2 horas aparecendo, baixando o pacote. Então aqui está mais rápido, está editado. Se demorar aí 30 minutos, 1 hora, não é de se estranhar. Então tá aí, o processo de instalação foi finalizado. A gente tem ali no instalador as opções de modificar, que é caso a gente queira excluir algum pacote instalado, incluir um daqueles pacotes que a gente não selecionou, ou mesmo inicializar o Visual Studio. Então, nesse momento o Visual Studio já está instalado na máquina, a gente pode fazer alguma manutenção na instalação ou inicializar o Visual Studio.
para quem ainda não tinha o Visual Studio instalado na máquina, esse momento é um pouco de atenção. É a primeira vez que for entrar no Visual Studio, porque nesse momento é definido o layout do que o Visual Studio vai trabalhar. Existem vários layouts, várias formas de trabalhar com o Visual Studio e eu tenho o meu padrão, eu vou passar para vocês ele, daí depois cada um pode dar uma pesquisada melhor em qual padrão utilizar para o seu gosto. Aqui é para se conectar no Visual Studio, eu não vou fazer agora, senão é só entrar com a conta do Outlook. Então nesse momento, ele pergunta as configurações do desenvolvedor, tá? Para a IDE se moldar. Eu utilizo sempre o Visual Studio C Sharp e utilizo o esquema Dark, que é o mais escuro. Tá? Eu utilizo sempre o Visual Studio C Sharp ali como a interface de desenvolvimento, porque eu sou acostumado com as teclas de atalho. Então, por exemplo, eu uso as teclas de navegação, de debug. Se utilizar outro padrão ali, vai mudar tudo isso, então eu demoro muito para me adaptar, então eu uso sempre o C Sharp. O Visual Studio demora um pouco para abrir na primeira vez, que ele está configurando o ambiente. Então está aqui. O Visual Studio foi aberto. Está com o tema que eu escolhi, que é o Dark. Tem aqui os pacotes que eu instalei por padrão. Vou dar aqui um novo projeto. Então tá aqui. Eu tenho como desenvolver para desktop, desenvolver para Windows. Tenho o desenvolvimento web. E tenho mais alguns tipos de projetos ali, que foi o que eu instalei. Então, a partir de agora, o Visual Studio está ok. Está instalado, está configurado.